Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática. Seja bem-vindo à nossa aula de hoje que tá, ó, tinindo de boa, tá? Então vem comigo e vamos aprender, tá bom? Vamos lá. Olha só, e na aula de hoje, como você já vê aqui na nossa tela, nós vamos falar aí sobre localização de pontos, usando aí uma malha quadriculada, usando também aí um plano, né? Então você vai ver no decorrer da nossa aulinha de hoje, tá? Então já te peço, separa o seu material aí, seu caderno, seu lápis. Outra coisa, se você tem uma réguazinha, também separa essa régua e deixa aí separadinha do lado da sua mesinha. Você já almoçou, você já banhou aí desde a semana passada que nós estamos juntos, né? E a rotina, a gente já sabe como é que tem que se preparar para assistir essa aula, tá bom? Então eu te convido a vir comigo e para a gente começar, assiste aí a essa situação que você vai ver e quando eu voltar eu vou te fazer umas perguntinhas sobre essa situação, tá? Então assiste aí com a gente. Bichinho, lá no dia da matemática tu ganhou de mim, né? Mas hoje eu quero ver tu ganhar de mim aqui no jogo, tá? Eu sou fera nesse jogo aqui, ó. Tu vai perder cedo. De leve. Vamos bora apostar se eu vou perder. Vamos bora lá. Bora. Pá. Ímpar. Pá, ganhei aí. Já comecei com sorte, então eu sou o primeiro. Não, vai. Eu deixo tu ser o primeiro. Posso ser o primeiro? Tá bom. Então vamos lá. Eu escolho... 5. Quem vai ganhar é eu, bestado. Água! Agora é minha vez, vamos lá. Eu escolho, deixa eu ver, B3. B3. Vai perder. B3, olha. Água, beleléu. Vai, minha vez, viu? Minha vez. Eu escolho 1, 2. E 2. Beleléu, aí viu? Eu te falei que eu ia ganhar. Então agora é I3, claro. E aí? Claro que eu ia ganhar. I4. Perdedor, já tá com medinho, né? Tá bom. Eu escolho agora, tá aí, vai lá. L8. Graças a Deus, água. Agora é minha vez, tá? Vamos lá. Vai perder também. Eu escolho, deixa eu ver. Vai perder, pode escolher qualquer um. C10, é isso aí, C10, vamos lá. C e o 10. Quer ver como eu vou ganhar? Tá roubando, tenho certeza. Vamos lá, deixa eu ver. Tu tá roubando. Já sei. Agora eu escolho, olha só, o B10. Cara, vou ganhar. Bomba! Empatou. Minha vez de novo, tá? Porque quem ganha joga de novo, tá? Vai, rapaz, joga de novo. Empate. Vamos continuar. Você sabe jogar esse jogo? Continua aí, professor. Você viu aí a situação em que os nossos amigos estavam vivenciando? Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você conhece esse jogo? Claro que conhece, é um jogo muito legal, né? Que se chama Batalha Naval. E já tá aqui nossa tela, aqui, a imagem que os meninos estavam brincando. E você viu aí que o Leonardo deu uma enroladinha, né? Parece que ele sabia o segredinho ali do jogo. E em que consiste esse joguinho? Olha só, nós temos um tabuleiro e nesse tabuleiro tem alguns barcos aí posicionados. E como eu acabei de falar, o nome do jogo é Batalha Naval, por isso que tem esses barcos, tá? E o objetivo dos jogadores é destruir, né, derrubar e afundar a maior quantidade de barcos que ele puder. Quem fizer isso primeiro, vence o jogo, né? E como é que eu faço, professor, para poder destruir e acertar esse barco?
Claro, aqui na minha tela vocês estão vendo os barcos que os meninos estavam utilizando, mas lá estavam escondidos. Então ele tem que dizer aí uma referência, tem que dar aí um endereço e dentro desse endereço vai ver, vai saber se acertou ou não. Se errar, a gente diz que deu água, né? Atirou na água. Mas se acertar, aí foi bomba, tá? E aí a gente viu aí na nossa situação, né? Que esse primeiro barco aqui foi completamente destruído pelo Guilherme. Ele conseguiu aí acertar as 3 posições. E o Leonardo acertou aquele lá de baixo, ok? E aí eu te pergunto, se eu quiser, por exemplo, destruir aquele barco que está ali em cima, eu vou marcar um xizinho aqui para vocês verem melhor, olha só. Se eu quiser acertar naquela posição, qual é o endereço, vamos dizer assim, que eu tenho que jogar a minha bomba? E aí, o que que você acha? Olha só, apareceu aquele xizinho vermelho naquele barco lá de cima. E aí, qual é o endereço que a gente coloca? Muito bem, acertou quem disse que é o D1. Olha, lá na letrinha ele está na coluna da letra D. E o númerozinho ali está na linha referente ao número 1. Então, para acertar aquela posição, eu diria lá, eu quero a posição D1. E para acertar essa outra posição aí, para finalizar logo esse barco, qual seria aí o endereço, né? Qual seria a sua escolha da posição? E aí? Claro, a posição D2, na mesma coluna, só que agora na linha 2, e aí você destruiria esse barco. Tá vendo como é fácil essa brincadeira? E é legal, é ou não é? Diz aí. Claro que é. Eu brinquei muito, né? Inclusive com os meus alunos. Vamos ver só mais uma, mais para a gente ter aí uma certeza. Se aquela posição ali, como é que eu faço para destruir naquela posição? Bem, a posição é 7. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Poderia ser a posição 7E? Bem, deixa eu pensar. Poderia, tá? Poderia ser também 7E. Mas os meninos aí começaram brincando, falando primeiro a letra, depois o número, então tudo bem. Mas olha só, tem um detalhe. Nessa situação, a gente está falando primeiro a letra e depois o número, porque não confunde. Mais pra frente eu vou voltar nesse assunto, tá? Então, aquela posição é a posição D7. E mais uma aí, vamos fazer mais uma. Essa outra posição aqui é a posição E8, exatamente. E aí o restante da brincadeira, se você quiser fazer com seus amigos, basta você pegar um papel quadriculado, uma malha quadriculada, ou você mesmo desenhar aí a sua malha quadriculada. Você posiciona ali os seus barcos onde você quer, o seu colega posiciona os barcos dele onde ele quiser, e aí você vai tentando acertar os barcos dele e ele vai tentando acertar os seus, ok? É uma brincadeira bem legal e tem muita matemática por trás disso, tá? Agora olha só, esses pontos aí que você está vendo, né? D1, D2, E7 e E8, essas posições que eu destaquei, assim como as posições aí que os meninos usaram para destruir os navios uns dos outros, essas posições têm um nome. Você sabe como é o nome disso? Para a gente não ficar falando posições, o nome é esse, coordenadas. Ou seja, para atingir aquele alvo específico, a gente diz uma coordenada. Essa coordenada é como se fosse um endereço, uma posição. Na matemática a gente usa esse nome. Aliás, não é só na matemática não, tá? Em outras áreas também a gente usa muito esse termo coordenadas. Por exemplo, você já ouviu falar em, sei lá, coordenadas geográficas? O que seriam coordenadas geográficas? Bem, coordenadas a gente já sabe que é um endereço, uma referência aí para acertar ou para descobrir um ponto. E geográfica? Geográfica parece a palavra geografia, não parece? Então eu acho que tem alguma coisa a ver com coordenadas geográficas, tem alguma coisa a ver com geografia. Para não ficar na dúvida, eu entrei em contato com uma amiga minha, professora de Esterro, professora de Geografia de vocês aí do 6º ano, aqui pela nossa TV, e ela me passou algumas dicas e eu fiz aí uma pesquisa, uns ajustes, e eu vou mostrar para vocês o que são as coordenadas geográficas. Então, assiste aí, tá? Vamos lá? E as coordenadas geográficas, olha só. Na geografia também a gente tem muita matemática envolvida. Ok. E as coordenadas geográficas, olha só, na geografia também a gente tem muita matemática envolvida.
Então vamos ver como é que funciona esse sistema de coordenadas aí na geografia. E o nome, como já está sendo dito, são as coordenadas geográficas. Então olha só, para isso vamos pegar aqui o nosso mapa mundi. Lembrando que isso aqui é uma planificação do nosso mapa mundi. Todo mundo sabe aí que o nosso planeta é oval, né? Tem essa forma mais arredondada e achatada nos polos. Porém, se a gente pudesse desmontar o nosso planeta e planificá-lo, ele ficaria mais ou menos dessa forma. Então, olha só, as coordenadas geográficas são linhas imaginárias que dividem todo o nosso planeta, nos dando assim a possibilidade de localizarmos países, cidades, lugares aí no nosso planeta, tá? E como é que são essas linhas? Bem, olha só, nós temos uma muito importante, essa daqui, que é chamada de linha do Equador. Essa linha do Equador divide o nosso planeta aí em dois hemisférios, o hemisfério norte, que fica acima da linha do Equador, e o hemisfério sul, que fica abaixo da linha do Equador. Paralela a essas linhas aí, paralela a essa linha do Equador, nós temos as paralelas, que nós vamos chamar de latitudes. E aí, você já ouviu falar em latitude? Claro, né? As latitudes são linhas paralelas à linha do Equador. Também são linhas imaginárias e tem umas aí que são muito importantes, né? Você deve conhecer o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. E aí, o que tem a ver essas linhas? Bem, essas linhas, elas estão aí separadas da linha do Equador e a distância entre a linha do Equador e cada uma delas é medida em graus. Exatamente, a linha do Equador a gente diz que está a 0 grau, bem no meiozinho ali da Terra, vamos supor assim, tá? E acima, essas linhas estão posicionadas até 90 graus. Aí na imagem você está vendo a linha de 30 graus, 60 graus e 90. Mas são todos os ângulos de 0 até 90 a norte. E também as mesmas medidas a sul em relação à linha do Equador. Não é legal isso, gente? Bem, então por aí a gente já está tendo uma ideia de como fazer essa localização das coordenadas geográficas. Como fazer a localização de pontos utilizando aí as coordenadas geográficas. Mas só com as latitudes a gente não consegue identificar, né? A gente só consegue saber aí qual a distância que ele está, que o determinado local está para norte ou está para sul. Então, por exemplo, ali o Canadá, você está vendo ali que a linha, a latitudezinha ali, latitude 60. Então a gente diz que o Canadá está ali a 60 graus acima da linha do Equador. Bem, nós temos outra medida perpendicular à linha do Equador, que é essa daqui, olha só. Essa linha imaginária também, ela divide aí o nosso planeta em duas partes, o lado leste e o lado oeste, ok? E esses lados aí, essa linha, na verdade, é chamada de meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich divide aí também o nosso planeta. Então, esse meridiano, ele é perpendicular à linha do Equador, ou seja, eles formam entre si ângulos de 90 graus. Paralelos a esse meridiano de Greenwich, nós temos aí outros meridianos nessa posição. E esses meridianos também são linhas imaginárias que nós vamos chamar aqui de longitude. É a segunda coordenada geográfica aí dos nossos pontos. Então nós temos as latitudes e as longitudes. As latitudes são paralelas à linha do Equador e as longitudes são linhas perpendiculares. As longitudes são linhas perpendiculares aí às latitudes. E da mesma forma como as latitudes, o meridiano de Greenwich está no ângulo 0, né? A gente diz que ele ocupa essa posição. E as longitudes para leste variam até 180 graus, aí você tem algumas destacadas, e para oeste também até 180 graus. Então agora você consegue perceber ali, olha só, que o Brasil, por exemplo, está ali, né, entre 0 e 30 graus de latitude e 45 e 90 graus de longitude. Então você consegue aí já ter uma noção de como é que a gente localiza pontos nas nossas coordenadas geográficas. Bem, vamos ver um exemplo? Será onde é que está a nossa cidade aí, Teresina? Olha só, então nesse mapa eu fiz aqui um desenho para vocês verem e está ali naquele pontinho vermelho destacada a nossa cidade, Teresina. Você está vendo aí acima a linha do Equador, aqui na lateral direita você está vendo o meridiano de Greenwich. E aí, como é que a gente faz para identificar
a posição, as coordenadas geográficas da nossa cidade? A gente tem que ver a distância que a nossa cidade está da linha do Equador, tá bom? E a distância que ela está também do meridiano de Greenwich. Lembrando que essas distâncias são calculadas em ângulo porque tem uma matemática toda envolvida aí por trás. Fica aí como curiosidade para você pesquisar essa matemática, ok? Bem, e qual é essa posição? Eu fiz uma pesquisa aí na internet e encontrei, olha só, que a nossa cidade de Teresina está a uma latitude de 5 graus, 5 minutos e 20 segundos ao sul da linha do Equador e a longitude de 42 graus, 48 minutos e 7 segundos a oeste, ou seja, do lado aí esquerdo para você que está vendo, ok? Bem, fazendo aí essa referência, então a gente diz o seguinte, que a nossa Teresina tem latitudes aproximadamente aí 5 graus e longitude aproximadamente 43 graus. Se você colocar essas medidas aí na internet, tenho certeza que vai cair aí na cidade de Teresina, ok? Viu como é legal? Matemática está em todas as áreas. Você viu aí? Olha só a matemática aí desbravando muitos horizontes. Então, para localizar um ponto aí geográfico, né? Seja Teresina, seja qualquer ponto, inclusive a sua casa, tem um referencial e esse referencial é chamado de coordenadas. No âmbito aí da geografia, essas coordenadas são tomadas aí por latitudes e longitudes. Essas medidas são em graus porque o nosso planeta, ele tem esse formato, vamos dizer assim, meio que esférico, né? Arredondado, claro, achatado aí nos polos, mas isso tudo lembra uma esfera, tá? Um círculo, vamos supor, se a gente olhar de bem distante, a gente vai ver um círculo. E essas medidas são calculadas a partir do centro da Terra. E aí a latitude é em torno desse centro assim mais longitudinal. Vocês entenderam aí, tá? Qualquer coisa pergunta para a professora de geografia. Bem, olha só, e na matemática, como é que isso aí funciona? O que você acabou de ver no vídeo também foi matemática. Mas olha só, esse cara aqui, esse francês, filósofo e matemático também, é chamado René Descartes. René Descartes aí, ele resolveu criar uma forma de localizar pontos em um plano, né? Ele resolveu assim, rapaz, através dessas referências, que tal se a gente localizasse qualquer ponto aí em uma região plana? E aí ele inventou esse sistema aqui, olha só, um sistema aparentemente bem simples, onde nós temos uma linha na vertical, e essa linha ele chamou aqui de X, nós temos uma linha na horizontal que ele chamou de X e uma linha na vertical que ele chamou de Y, colocou alguns valores ali referente aos números que a gente conhece e a partir deles ele consegue, olha só, marcar pontos nesse. E a partir desses pontos ele tem um referencial, um endereço, muito parecido aí com a explicação que a gente acabou de ter aí de coordenadas geográficas. Por exemplo, olha só, esse ponto aqui que está em verde, ele tem um referencial 2, 1, ele tem uma coordenada 2, 1. Aqui não é o número decimal 2,1, ok? São dois números naturais, o número 2 e o número 1, são as coordenadas. E esse sistema, como ele forma uma cruz, então ele chamou aqui, dividiu em 4 regiões que ele chamou de quadrante. Mas calma, tá? Você que é do 6º ano, a gente vai começar devagarzinho e a gente vai utilizar apenas essa região aqui chamada primeiro quadrante. Porque por enquanto a gente só conhece aí os números positivos, combinado? Bem, a essa situação, a essa construção, o René Descartes, né, construiu e hoje a gente conhece como plano cartesiano. Olha só o nome, foca aí no nome, cartesiano. Por que será que tem um nome cartesiano? O que vocês acham? Olha o nome do rapaz que inventou, René Descartes. Descartes cartesiano. Então esse sistema tem esse nome, esse sistema de localização, devido em homenagem aí a René Descartes. E presta atenção no que eu vou dizer para vocês, parece que não, mas foi daqui que surgiu o nosso GPS, a partir dessa ideia inicial. Claro que aqui é bem o comecinho, tá? Com as tecnologias, com as novas invenções, aí sim foi desenvolvido um sistema que a gente conhece hoje como GPS, mas tudo começou aqui, ok? Bem, e esses pontinhos aqui,
Essas coordenadas que eu tanto falei para vocês, essas coordenadas têm um nome. Eles são chamados pares ordenados. Pares ordenados. Olha só, nada é por acaso, tá? Pares, porque são dois números. E ordenado, porque segue uma ordem. E qual é essa ordem? Nós temos o primeiro número e o segundo número. O primeiro número sempre faz referência a essa linha aqui que está na horizontal. Por exemplo, esse pontinho verde aí, olha só, ele desce até o número 2. Você está vendo? E esse número 2 está no eixo, aqui está nessa linha que está deitada. Então, o primeiro número sempre vai ser referente a essa linha que está deitada. Calma, vamos fazer aqui uns exemplos para vocês verem como é muito fácil. Vamos lá. Que tal a gente construir agora um plano cartesiano? Bem, eu pedi para vocês aí no começo da aula para separar o material, separar aí o caderno, o lápis, a borracha e uma régua se você tiver. Se você não tem régua, não tem problema. Pode usar o lapisinho aí, pode usar a caneta como régua para a linha ficar retinha, tá? Tem mais uma coisa. Nós precisamos, olha só, de uma malha quadriculada. Você sabe o que é uma malha quadriculada? É aquele papel cheio de quadradinhos, só para facilitar aqui a marcação dos pontos. Mas calma, mais uma vez, se você não tem, a gente dá outro jeitinho, tá? Pode usar a folha do caderno sem problema. Eu vou dar um tempinho aqui, não sai daí não, eu vou dar um tempinho, vou ficar aqui esperando só você pegar esse material. Vamos lá? Vai lá, corre lá no seu quarto, pega um caderno de desenho talvez, ou um caderno mesmo da escola, lápis, caneta, corre, pede a mamãe para trazer para vocês aí. Isso, agiliza. Tô vendo o menino sentado ainda, não foi pegar, rapaz. Pronto? Beleza, então quem já trouxe, vamos continuar. E quem ainda está pegando, corre aí que dá tempo. Bem, para fazer um plano cartesiano, você viu que o René Descartes ele cruzou duas linhas, não foi? Então nós também vamos ter que começar daí. Olha só, nós vamos fazer só aquele primeiro quadrante, tá? E até o final do sexto ano a gente só vai usar o primeiro quadrante. Então a primeira coisa, olha só, desenhe uma linhazinha deitada aí no seu caderno. Vamos lá? Usa um lápis, usa uma caneta como régua ou a própria régua. Desenhou? Beleza. Agora, lá no comecinho, onde você fez, você vai fazer uma retinha para cima. Olha a posição entre essas duas retas. Você viu aí nas outras aulas, lá antes da gente entrar de férias, que aquele ângulozinho ali é um ângulo de 90 graus, tá? Então, essas duas linhas que você acabou de desenhar, essas duas semi-retas, elas têm que ser perpendiculares, ok? Bem, o nome dessas linhas, para a gente não ficar falando linha, vai ser eixo. Então, nós temos aí dois eixos. Esse que está na horizontal, deitadinho, vai ser o eixo X. Olha só, apareceu aí o eixo X. E aquela que está na vertical vai ser chamado de eixo Y, ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço agora? Agora eu vou marcar números nesses dois eixos. Ali onde eles se encontram vai ser o eixo 0, você está vendo aí na sua tela. Vai ser o ponto 0, o ponto de encontro entre esses dois eixos, tá? E aí agora eu vou marcando pontos no eixo X e pontos no eixo Y, botando números. Olha só, vou marcar o primeiro depois do 0, 1. Aquela distância entre 0 e 1, eu vou repetir para os próximos números. Então, olha só, se você não tem uma malha quadriculada, se você não tem uma régua para marcar a distância, usa, sei lá, um dedinho de distância, tem várias formas. Vou marcar o ponto 2, olha só, a mesma distância. E assim eu vou marcando todos os pontos na minha reta. Na minha aqui só deu até o 6, porque eu fiz pequeno. Mas lembra que esses números são infinitos. E essa reta, de fato, é a reta dos números naturais, tá bom? Então são infinitos. No eixo Y, esse eixozinho aí que está em pé, a gente também vai colocar pontos, obedecendo a mesma distância que a gente utilizou até agora. Se você está usando um dedinho aí como medida, continua usando esse dedo como medida, tá bom? E aí eu coloquei o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e aí você coloca até onde der. Beleza. Agora vamos colocar uns pontinhos aí para a gente identificar a coordenada de cada um. Olha só, tem um ponto A que apareceu aí na sua tela e eu quero descobrir o par ordenado da localização desse ponto A. Lembrando, par ordenado quer dizer que tem uma ordem. O primeiro valor que eu vou colocar nesse espaço aqui que está em branco, nesse primeiro espaçozinho aí, eu vou colocar o valor do eixo X, tá bom? Presta atenção, sempre vai ser assim. Então, olha só,
Qual é o valor, em que posição em referente aí ao eixo X, que esse A está, olha só, desceu a nossa setinha, parou em que número? No número 2. Então, esse primeiro valor da nossa coordenada, do nosso par ordenado, é 2. E o valor de Y, olha só, foi lá para o número 1. Então, o valor da segunda coordenada aí do nosso par ordenado é 1. Esse ponto A está localizado na posição 2, 1, tá bom? Vamos pegar outro ponto? Alguém poderia dizer, professor, não poderia ser 1, 2? Poderia, tá? Só que o cara que inventou, no caso René Descartes, ele quis que fosse assim. Primeiro o valor de X e depois o valor de Y. Exatamente para não ter confusão. Para no mundo todo a gente usar a mesma ideia, tá? E você, a partir de hoje, também vai usar a mesma ideia. Primeiro o valor que está aí no eixo horizontal, o valor de X, e depois o valor que está no eixo vertical, no caso do eixo Y. Eu coloquei aquele ponto B que apareceu aí e vamos tentar descobrir a coordenada dele também? Olha só. Em relação a X primeiro, ele está lá no ponto 1. E em relação a Y, ele vai estar no ponto 2. Que fácil, né? Vamos pegar mais um? Olha esse. Esse está em cima, realmente, aí do eixo X. Então, não vou descer para X. Ele já é o valor de X. Então, a primeira coordenada dele é 6. E agora, em relação a Y? Vamos levar para o Y. Levando lá para o Y, parou em que número? No 0. Então, a coordenada dele é 6 e 0. Exatamente, quando está em cima do eixo X, quer dizer que ele vale aquele valor para X e para Y ele vale 0. E lá, olha só aquele ponto D, que acabou de aparecer, do mesmo jeito. Primeiro desce para X. Descendo para X, olha só, vai descer, chegou no ponto 0. Então, qual é o valor de X para esse par ordenado, para essa coordenada aí? É 0, professor. E o do Y? Bem, para ir para o Y tem que ir para o lado. Mas não tem como ir para o lado, porque ele já está no 4 e essa é a posição. Para a gente finalizar, olha esse ponto E. Vamos ver se você sabe. Vou contar até 10 e eu quero que você mande aí no grupo do WhatsApp a resposta da coordenada para esse ponto E. Vamos lá, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5 e pronto. Não precisa contar até 10 que eu sei que você acertou. Esse ponto está na referência aí, ó, o par ordenado dele é 4 e lá no Y é 3, 4 e 3. Que legal, que fácil, né não? Vamos lá. Sua vez, e para cada questãozinha aqui eu vou dar apenas 30 segundos, pode ser? Vamos lá. Primeira questão. Na malha abaixo, dê as coordenadas de cada imagem em destaque. Tá aí a imagem, olha só, a meninazinha passeando com seu cachorro. E eu quero que vocês me deem as coordenadas dessas imagens dentro da imagem, ok? Dentro desse quadradão maior. Pode colocar na tela aí para os meninos. E olha só, eu botei um modelo aqui para vocês. Essa primeira imagem está na posição C2. Ou seja, é para a gente colocar a primeira letra, depois o número. 30 segundinhos, vamos lá? Olha, no meu celular aqui já está chegando mensagem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, muito bem, Bruno. O Bruno aí da Escola Walter Alencar, meu aluno, abraço para você. Já mandou uma mensagem aqui para mim dizendo a resposta. E vamos finalizar, gente, porque isso aqui é muito fácil. Olha só, essa letra A é ali, ó, a patinha do gato, apareceu lá na imagem, pegando o pedacinho do cabelo da menina, que está na posição B, referente à letra, e o número é o 4. Então, a coordenada dele é B4. Essa outra imagem aqui, vamos procurar onde é que ele está? Ali é a barra do vestido da meninazinha. E você está vendo ali a posição, é a posição D para a letra e para o número é a posição 2. Essa outra aqui, que é a partezinha do braço da menina, está aparecendo também para vocês, olha só, está na posição C e na posição e no número 3. E esse último, para finalizar, está na posição E2, ok? Muito fácil. Vamos lá, mais uma questão e essa eu vou fazer direto para vocês porque eu sei que vocês já sabem. Bem, nós temos aqui uma apresentação de dança e a professora posicionou os alunos nessa posição. Vamos dar referência de cada uma rapidinho? Olha o Jason, está na posição 4-10, o Paulo 5-5, a Nádia na posição 7-9, a Carmen na posição 10-11 e a Rebeca na posição 11-4. E aí, é fácil ou não é? Claro que é e sempre será, porque matemática é muito fácil, tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha só, a gente se encontra na próxima semana, tá? Fiquem com Deus. Tchau, gente!